ela é espada. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, amado Deus, na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vitória. Mais uma noite para buscar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos à hora de Deus, fazer mais uma oração a Deus. Vamos orar, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite que aqui estamos, pedindo perdão das nossas falhas, pedindo perdão por tudo, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar, obedecer a tua santa palavra, fazer a tua vontade neste lugar, meu Deus e meu Pai, tira todo o impedimento, tira o seu tira aquilo que não vem de ti, ó meu Deus amado, nos converta cada dia mais na tua presença, através do Senhor Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pelas palavras do louvor que já aconteceu aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor continue trabalhando através da sua santa palavra, Senhor, Pai Todo-Poderoso Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Falamos agora pela vida do pastor Zé Ferreira, tomando as tuas mãos. Falamos pela vida, Pai, da missionária Linha, tomando as tuas mãos, dela, a libertação, abençoando a sua família, Pai. Abençoando o vizinho das esquerdas, desse bairro, já que está atuando. Se eu posso estar visitando essas pessoas, repreender todo o mal, repreender o demônio, repreender as forças negativas, repreender todo o impedimento, meu Pai, até tudo a carne, esse princípio que é contestado no maligno, que pedimos essa noite, Senhor, que você vai fazer maravilha, através do seu Santo Espírito, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Deus de poder e graça, abençoe a nossa vida, repreenda todo o mal, nós queremos que pedra, mas que o sangue faz milagre nesta noite. O nome sagrado, o nome mal, nas coisas ruins, nós pedimos ao Senhor, venha dar o livramento necessário para nós precisarmos nessa noite. A teu povo, não jogado pela sua terra, Senhor, abençoe e dá um livramento. Abençoe a nossa irmã Jamile, a nossa irmã Diácono Isabel, nosso irmão Diaconísio Diácono Henrique, a nossa irmã Lael, pai, a sua esposa, nossa irmã Érica, nossa irmã Eulite. Toma nas tuas mãos, povo, faz milagre sobre ele, a minha esposa, todo mundo ali na sede, que ali estão. Nós pedimos também que acompanhe ali no Moçambique, nossos irmãos, pastor Antônio Tomé, aquela família que ali estão, os obreiros que ali estão. Pai amado, abençoa as igrejas que estão ali em Moçambique. Toma nas tuas mãos cada uma delas ali, faz milagre sobre eles, opera sobre eles, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão Pastor Fernando e a sua família, nosso irmão Tony e a sua família, nosso irmão Celina e a família, nossa irmã Adriana, nossa irmã Cida e a nossa família. Abençoe todos os parentes hoje de perto. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecer em nome de Jesus Cristo, Pai. Pedir pela vida do nosso irmão Severino, visita ele nessa hora ele. Nosso irmão Evado, que em qualquer lugar que ele estiver, visita ele agora, Pai. E dá a bênção para ele, no nome do teu filho amado, nosso irmão Raimundo, a sua família, meu Pai Todo-Poderoso, nosso irmão Rogério, a sua família, vai de encontro seus filhos, Pai, faz maravilha e milagre, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre, que ouvir a palavra do Senhor, que os apóstolos sejam curados, sejam abençoados, sejam transformados, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós te pedimos e te agradecemos já para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra no livro de Mateus 13. Glória a Deus. Mateus 13 e o número, versículo 34. Capítulo 13, versículo 34 de Mateus. Uma palavra maravilhosa. Aqui nós descobrimos como o Senhor trabalhava no meio da dificuldade, no meio da... Por isso que ele disse, seja prudente como uma serpente, mais simples como uma pomba. Quando Jesus fala isso, nesse tipo de tratado, ele quer dizer que nada impeça de você fazer a obra de Deus. Você tem que chegar num ambiente e já fazer uma análise daquele ambiente onde você está, e você saber o que você vai falar, para falar a palavra que renda espiritualmente na mente dos ouvidos da palavra de Deus, na mente das pessoas que ali estão. Às vezes ali está cheio de pessoas realmente, e por ter muitas pessoas, Jesus já sabia que algum daqueles que estavam ali ia atrapalhar a obra, então ele parava mais com parábolas. As parábolas eram faladas no meio da igreja onde ele estava, para que os que estavam ali tentando descobrir alguma coisa
de usar de artimanha ou de falsidade. Glória a Deus. Ele se confundia, ele não conseguia saber o que Jesus estava querendo realmente transmitir para as suas verdadeiras ovelhas. A palavra é lançada aos corações, e como é muita gente que ouve a palavra de Deus, nem todos que ouvem a palavra de Deus ouvem para ter um bom agrado, mas a maioria ouve para criticar a palavra, para criticar a obra de Jesus, criticar o trabalho do Senhor. E não é diferente do dia de hoje. Mas nós sabemos que os que são de boa semente, os que são de Cristo, regozijam-se quando ouvem a palavra de Deus e se alegram no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a nós e que essa palavra venha ser um remédio para a nossa alma, né? Em nome de Jesus Cristo. Aqui, tudo isto disse Jesus por parábolas, e a multidão nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou, e o diabo o ceifa. E o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Manda o Filho do Homem os seus anjos, e eles os colherão dos seus reinos tudo que causa escândalo, e os que comete iniquidade. E lançará o joio na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então o justo resplandecerá como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Pode se sentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos a grande sabedoria de Jesus aqui está revelando nessa noite para nós. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: vamos ser sábios no meio das serpentes, no meio dos escorpiões. Não é à toa que ele fala em Ezequiel, fala que Ezequiel põe de pé, que eu falarei contigo e te enviarei a um povo rebelde, sem todo o coração, ao povo ruim, ao povo cruel, um povo, mas você vai estar no meio deles e você vai ter que falar para eles a minha palavra, o que eles querem ouvir, o que não querem, mas a obrigação é falar a minha palavra. Então Jesus também está aqui agora como Filho de Deus, enviado à igreja, e agora ele está pregando a palavra de Deus aos seus discípulos e às demais pessoas que ali se encontravam, e ele começou a falar em parábolas. Porque quando ele falava em parábolas, quem era dele, os filhos dele, entendiam o que ele estava falando, mas quem estava ali só de brincadeira não entendia o que ele estava falando. Então, ele falava para a igreja, e a igreja de Deus entende o que ele está falando. Hoje não é diferente. Se você é de Cristo, você entende o que ele está falando com você nessa noite. Se você é do Senhor, você sabe o que ele está requerendo de você nessa noite. Se você é do Senhor, a palavra está se revelando no teu coração nesta noite, e você está entendendo a grande sabedoria de Jesus e o grande amor que ele tem pelas suas ovelhas, de até ter o cuidado de falar a palavra diferenciada para as suas ovelhas, no meio dos lobos, no meio dos falsos, no meio das pessoas cruéis, no meio das pessoas que não querem nada com o Senhor. Ele lançava a sua palavra, e a sua palavra entrava no coração da sua verdadeira ovelha, e ali as ovelhas saíam alimentadas e crescia na graça do conhecimento. Já os falsos profetas, já os enganadores ficaram irados com ele, querendo matar, querendo apedrejar, querendo fazer tudo isso. Por quê? Porque para ele a palavra fazia mal.
porque não era para ele realmente a palavra de Deus. A palavra só faz bem às pessoas quando realmente a palavra é para você. Quando Jesus manda a sua palavra e ela é para você, essa palavra vai fazer bem no teu coração, porque Jesus, a palavra de Jesus, na verdade, para os seus filhos, ela só faz coisas boas. Mas para quem não é filho, ela corta com uma espada e ela vai trazer aquele confronto, aquele problema, para a pessoa tomar uma decisão de se converter também e passar a aceitar a palavra como que ela é, né? Então, Jesus falava isso e quem era do Senhor entendia o que ele estava falando, né? É tanto que ele falava da semelhança do reino de meu pai, semelhante isso, semelhante aquilo, ele falava muitas coisas. O reino de Deus é semelhante ao campo, e assim ele falava que está minado de ouro, e a pessoa sabe que o campo minado de ouro é precioso e é caro. Ele disse: então, a pessoa que sabe que tem uma terra que ela é cheia de ouro, a pessoa vai vender tudo que tem, vai comprar aquele campo, porque aquele campo vai render um bom resultado. Quando ele fala esse campo ou fala essas coisas, ele está falando de parábola. Na verdade, ele não está falando de um campo, ele está falando do céu, do reino de Deus, está falando da Nova Jerusalém, está falando da cidade que está preparada para os crentes. Então Jesus falava isso, e automaticamente quem sabe o caminho de Deus já sabia que ele estava revelando o céu para aquelas pessoas, estava revelando uma coisa profunda. Então Jesus falava a sua revelação para os seus escolhidos, e quem é escolhido do Senhor sabe que ele está falando com você, e você vai sair contente e alegre porque Jesus falou com você, né? É por isso que o discípulo aqui pede mais uma explicação a Jesus, né? Está aqui: tudo isto disse por parábola a multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e disse: abrirei para a boca, a minha boca, em parábola. Né? Então está falando aqui. Aí quando chega, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando lá, os discípulos disseram-lhe: explica-nos essa parábola do joio e do campo. E Jesus aqui agora, ele explica, dizendo a realidade dos seus discípulos. Aqui ele falou: nós estamos aqui já no final da parábola, lá na frente, nós voltamos, vamos encontrar ela. E aqui nós estamos no final do que Jesus falou. Então os discípulos agora pedem uma informação a Jesus: Jesus, explica para nós agora essa parábola do joio e do campo. Aí Jesus vai dar explicação, e essa explicação serve para mim e para você nessa noite, para nós sair aqui ciente do que ele está falando. E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho de Deus. Então, ou seja, quem semeia a boa semente são os crentes verdadeiros, porque o Filho de Deus é Jesus. Então, nós que somos crentes, somos do lado de Jesus, nós também vamos semear essa palavra. Nós também somos obrigados a semear essa palavra nos corações daquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra. E aqueles que ainda não estão vivendo a palavra, aqueles que ainda não estão vivendo, nossa obrigação é anunciar essa palavra, porque os filhos de Deus são os que anunciam a palavra de Deus, né? Aí ele continua: ele respondendo e disse-lhe: o que semeia a boa semente é os filhos do homem. Aí no título: e o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, ou seja, os filhos. E os joios são os filhos do maligno. Então, nós sabemos que a boa semente são os verdadeiros cristãos. São os cristãos que zelam pela semente, que é a palavra de Deus. Porque ele disse que o campo é o mundo. O mundo está precisando da palavra de Deus. E nós que somos o semeador, nós vamos semear essa palavra aos corações das pessoas que não têm Deus. Porque muitas vezes você vê as pessoas se reclamar de uma coisa, reclamar de outra, se queixar de uma coisa e de outra, e a palavra diz: de quem se queixou dos seus próprios pecados. Mas para que serve nós aqui como semeador? Para revelar essas pessoas que estão se queixando dos seus próprios pecados, para deixar o pecado e aceitar Jesus, para essas coisas mudar, para essa vida dele mudar. Nós temos por obrigação de estar esclarecendo isso ao mundo que não conhece a palavra de Deus, que o mundo está no maligno, mas pode mudar, pode ser transformado. A pessoa, nós também todos estávamos lá, mas o Senhor tirou nós de lá e colocou nós agora no caminho dele. Então, nós também vamos lutar para que os que ainda estão lá
possa, através de nós, vir para o lado de cá, porque é o desejo de Jesus, que nós gemine almas para o seu reino, para que venha se ajuntar conosco aqui, neste ambiente, nesse lugar, para o lado do céu, como já foi falado hoje, né? Aí diz, e o inimigo que semeou, e o diabo ceifa, e o fim do mundo é os ceifarão, são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Ou seja, aí nós estamos vendo que vai chegar uma época, o tempo do fim de tudo, que todas aquelas pessoas, todo mundo que não aceitou Jesus é considerado como joio. Então o joio só serve para queimar. Então ele agora simboliza que as pessoas que não têm o Senhor Jesus, que não querem nada com o Senhor, é como uma planta chamada de joio, que só serve para queimar, porque é uma planta que não dá resultado nenhum, não serve para nada. Então, da mesma forma, é o ser humano, que muitas das vezes não quer nada com o Senhor Jesus Cristo, que está no mundo, ocupando o espaço do mundo, mas não gera nada para o bem e nem para o reino de Deus, porque ele está trabalhando 24 horas para Satanás. Porque quando o cara deixa de fazer a vontade, as coisas corretas, as coisas certas, ele está trabalhando para o inimigo de Deus. O inimigo de Deus se chama Satanás. O inimigo de Deus tem o seu campo, ele tem sua meada. Qual é a semente do diabo? O diabo também tem sua semente. A semente do diabo é os bares, as drogas, as bebedices, é a prostituição, é tudo isso que as pessoas tanto adoram e tanto gostam, né? Porque quando a pessoa não quer vir para a igreja, é porque ele está ligado em uma coisa ruim, ele está ligado em um projeto diabólico, ele está ligado em uma coisa que não está trazendo benefício algum para ele. Mas por que ele não se liberta? Porque a briga é contra o sangue e contra tudo isso, a potestade maligna. Ele não se liberta porque ele não vem até a igreja, que o lugar de libertar é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que liberta o homem. Mas o homem é ignorante, a maioria deles são ignorantes e não acredita que no futuro ele vai se encontrar com Satanás, o que está convidando ele todo dia está levando para o mal, porque o Satanás só vê nos bares, só vê na prostituição, só vê nas drogas, só vê em todo tipo de vício, tudo ele está trabalhando para que o homem fique preso nessas coisas e nunca tenha tempo de vir na igreja, nunca tenha tempo de se libertar disso, sempre está preso em alguma coisa. E essas coisas que a pessoa está presa não é de Deus, porque se fosse preso na obra de Deus, na igreja, na vontade de Deus, era maravilha, porque ia ter um bom resultado no final, que ia ceifar a vida eterna e morar com o Senhor Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas estão presas nas portas de bares, nos vícios diabólicos, em todas as coisas. E eles se acham que eles são os melhores, somos todos poderosos. Nós não somos coitados, dominados pelo Satanás, enganados pelos vícios, pelas coisas ruins desse mundo, que o diabo tem salmeado, que a palavra diz que o mundo já é no maligno. O mundo já é porque o maligno trabalha 100% no mundo para destruir a vida das pessoas, porque todos nós que aqui estamos sabemos disso. Eu estou falando isso nessa noite e tenho certeza, porque quando eu estava morando na rua, estava abandonado, jogado nas calçadas, que nem um sofrendo ali, eu sabia. E não, só me libertei porque Jesus me chamou e eu acendi o chamado dele. Senão eu estava aqui morrido há muito tempo. Quantos que morrem todos os dias sem esperança de ver Jesus, porque é ignorante, não quer dar ouvido à igreja, quer não vou para a igreja, quer ver esse ladrão. Sim, tem muito que é ladrão, mas tem os corretos para a igreja. Tem a maioria das igrejas, os 80% são pessoas ruins, pessoas que estão enganando as pessoas, mas tem os que são verdadeiros, porque sempre foi assim, desde o início. Jesus veio porque os que eram para fazer a coisa correta não fez. Ele veio e mostrou. Agora Jesus veio e fez a sua obra. Então vamos seguir a Jesus Cristo, vamos obedecer a palavra dele, porque ele tem o melhor para mim e para você. Então não vamos seguir ignorando, mas vamos dar um passo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. E qual é a vida do Senhor Jesus Cristo? Aí eu diz assim, não, eu sou crente, eu sou do catolicismo, eu sou do catolicismo, do catolicismo, mas todo mundo quer ser católico porque tem algo a dizer, né? Por quê? Porque lá também é a mesma coisa do mundo. Lá também não está libertando ninguém, porque lá até o padre bebe cachaça, até o padre dança em cima da igreja, ali o padre faz toda coisa errada ali em cima, tudo. Então ele é tipo de dar o exemplo, não, ele não dá exemplo, ele dá mau testemunho. A igreja católica do dia de hoje só serve para ganhar dinheiro e tomar dinheiro do povo, com bico, com veneno, todo tipo de coisa tem lá. É isso. Então a pessoa diz, eu sou católico, então eu estou lá. Está lá porque lá também não te ajuda a te libertar. Então, a libertação só está em Cristo Jesus. Ele diz, sou o caminho, a verdade que meu Pai são por mim. Ou seja,
Se a pessoa quiser dar um passo para Jesus, ele vai dar um passo para Jesus e ele vai ver a libertação dele acontecer, porque a própria palavra vai proibir dele fazer tudo isso que ele diz. Sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é ser santo? É não beber, não mentir, não enganar ninguém, viver na santidade de Deus, adorar a Deus e louvar o seu santo nome. Não prostituir, não fazer nada disso errado, fazer somente a vontade do Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença muito grande. Então, o evangelho é esse. O evangelho é ser separado do mundo e consagrado para Deus. O evangelho é abandonar o mundo, abandonar tudo que o mundo oferece, porque o Senhor disse que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, o Senhor está convidando eu e você, está convidando você nessa noite, ouvindo na palavra de Deus, para abandonar o mundo e dar um passo para Jesus. E faça isso. Enquanto há tempo, quantos que têm perdido a salvação, dizem, amanhã eu vou, ou então não acredito. Se você não acredita, é problema seu. O que nós estamos pregando aqui nunca vai ficar no balão de esquecimento, porque tem um monte aqui dentro da igreja escutando o que está pregando, para ser testemunho contra você mesmo que abandona a obra, contra você mesmo que não quer nada com Deus, contra você que murmura contra as coisas de Deus, contra você que não quer aceitar. O problema é seu. Se você não aceita, você vai ter que dar de conta na sua alma, e a sua alma vai ser lançada no inferno para a sua ignorância, porque você negou o nome do Senhor, porque você não quis o Senhor. Você quis a obra do diabo, você quis ser feito, você quis ser o joio. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de ser filho e não quer, aí é uma coisa. E só quem pode tornar o homem filho de Deus é a palavra de Deus, é através de Jesus Cristo, é através do ensinamento dele. Não tem outra forma de você entrar no céu se não for pela igreja evangélica, se não for pelos evangélicos, aqueles que são verdadeiros, aqueles que pregam a verdade e vivem a verdade. A única forma é essa, porque se Deus sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Nada leva você ao céu. Não tem nenhuma religião que possa levar você ao reino de Deus. Somente Jesus de Nazaré, somente a palavra de Deus, somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo que leva nós até lá. Então ele continua, né? E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Então o Senhor está dizendo, ó, este mundo que nós estamos vendo hoje, com tanta coisa ruim, com tanta coisa errada, com tanta coisa que desagrada a Deus, o Senhor disse que no final de tudo vai consumir tudo no fogo, que é o que está escrito lá em Pedro. Diz que esse mundo está reservado como um tesouro para ser queimado no fogo. O mundo das pessoas que não querem nada com Deus, o mundo das pessoas mal que não querem obedecer a Deus, o mundo daqueles que se esqueceram de Deus estão reservados como fogo para ser queimado, para ser destruído por falta de ignorância, por causa da ignorância, por causa deles que abandonaram a obra do Senhor, né? Aí aqui. Glória a Deus. E mandará o Filho, os homens, os seus anjos, e eles colherão no seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade. Então diz aqui que Jesus vai ordenar que os seus anjos desçam aqui e recolha todos que causam escândalo, todos que estão fazendo coisa errada, que não estão obedecendo a palavra de Deus, e diz que vai lançar todos no fogo, vai lançar todos na fornalha, é como se a fornalha fosse ardente, porque não quiseram nada com Deus, porque viraram as costas para o Filho de Deus, viraram as costas para a palavra de Deus. Aí ele continua, e então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então está dizendo assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que vai acontecer. Ele é somente o justo resplandecerá como o sol no reino de Deus, na glória de Deus. Glória a Deus. O justo, aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que cumpre a palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que luta pela verdade. Esse nunca vai se acabar, esse resplandecerá para sempre, porque o povo de Deus, ninguém consegue acabar com ele, né? A alma nossa está guardada em Deus. A alma do crente está guardada no Senhor. Eu estou falando a alma, porque tem os ignorantes que dizem, o crente não morre não, o crente não acaba. Sim, todo mundo vai morrer. Mas mesmo o que vai morrer nosso não é a nossa alma está com Cristo. O que vai morrer nosso é a nossa carne. A nossa carne vai tomar e vai morrer. Mas a nossa alma está com Cristo. Agora aquele que não conhece o Senhor, a sua alma não está com Cristo, a sua alma está do lado do inimigo. O inimigo vai te ceifar você e levar para o céu por causa da sua ignorância, porque você não entregou a sua alma a Cristo, não preparou para se viver no reino de Cristo. Então,
Nós temos que realmente estar preparado para fazer a vontade de Deus, para aceitar Jesus Cristo, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida está lá para ser escrito o nome daqueles que ainda não estão, o nome daquele que ainda falta escrever, o nome daquele que ainda pode dar a oportunidade e vir até a igreja. Eu também quero o meu nome escrito no livro da vida, porque se você não está com o seu nome escrito no livro da vida, está escrito em outro lugar, e se estiver escrito em outro lugar, seu lugar é no céu. Então Deus está querendo livrar você, ouvindo a palavra de Deus, do futuro terrível que está para acontecer no mundo, em todas as áreas, no mundo vigor, no mundo físico, em todos os lugares. Vai acontecer coisas tragédias, coisas difíceis que só a mão de Deus para te livrar e para te proteger. Então nós estamos nessa noite advertendo e falando que se você quiser ter sucesso, quiser ter vitória de todas as áreas, tanto aqui como lá, só aceitando Jesus Cristo, só entregando a sua vida ao Senhor, só se declarando filho de Deus e dizendo: eu quero esse Jesus para mim. E Ele está te esperando de braço aberto para que você faça a sua declaração. Vá, abra o seu coração e declare que você também quer ser um cristão. Declare que você também quer morar com Ele. Declare que você está cansado desse mundo, que muitas das vezes alegrias são falsas. Para você sentir um pouco de alegria, precisa beber as suas bebidas, precisa de cheirar farinha, usar droga para sair um pouco do extremo. E assim, depois que passa o efeito, volta a dor pior, porque acabou o dinheiro, acabou tudo, e acaba tudo para você adquirir isso. Mas Jesus quer te dar uma alegria verdadeira. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mostrar que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida muda. A nossa vida é maravilhosa. A nossa vida é uma vida com abundância em todas as áreas, porque assim o Senhor garante essa vitória, né? Estamos aqui nessa noite testemunhando isso e falando isso, que é maravilhoso servir esse Deus e esse Jesus maravilhoso, porque Ele cuidará de nós e dará a vitória que nós precisamos. Só Ele que quer mudar a história, só Ele que quer transformar. E assim eu quero deixar essa palavra nessa noite para os ouvintes da palavra de Deus, para você que está em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, que o Senhor possa estar iluminando o seu coração e a sua mente, que você possa refletir no que está sendo pregado, que você possa mudar a sua história através de aceitando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único Salvador da sua alma. Nesta noite você tem a sua oportunidade. Procura uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, não é igreja que vende a palavra, não é igreja que usa de manipulação, mas igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, igreja que tem compromisso em levar uma palavra verdadeira aos corações que estão famintos precisando da palavra de Deus. Então nesta noite nós deixamos essa mensagem e pedindo a Deus que transforme a vida ouvindo a palavra de Deus, né? Então fique com essa palavra nessa noite e vamos estar encerrando esse culto nessa noite através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, em seu nome de Jesus Cristo, Pai. Que abençoe, Senhor, esse bairro ali em Itapuã. Abençoe as pessoas que não escutam, o que ele quer ouvir, o que não quer ouvir, ele vai ouvir, porque essa palavra, ela entra até a visão da alma e ela muda a história, ela traz uma resposta, ela traz algo maravilhoso, Pai. Ela traz ira e traz bênção, Pai. Para aquele que não quer, fique irado, mas aquele que quer é abençoado, porque a tua palavra ela abençoa aquele que abre o seu coração, ela abençoa aquele que quer ser abençoado. A palavra de Deus não volta vazia. Aqueles que estão com o coração preparado para receber, porque o Senhor está falando em palavra, e as palavras é para aquele que é do Senhor Jesus Cristo. E aquele que não é, vai ser abençoado e vai ter uma oportunidade também de levantar as mãos e dizer: eu também quero esse Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai amado Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. A paz do Senhor, a amada igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nessa noite. As cadeiras. Ei, irmão Antônio, hoje a gente vai juntar as cadeiras. Juntar as cadeiras.